Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 15, texto dos mais apropriados da Bíblia para tratar acerca da ressurreição. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1, temos o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos, irmãos, mais uma vez orar. Senhor nosso Deus, nós rogamos a Tua graça, o Teu favor sobre nós. Ministra ao nosso coração, à nossa mente, o ensino da Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Pedimos e agradecemos por isto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós pretendemos falar acerca dos efeitos práticos da ressurreição de Cristo. Nas Escrituras nós encontramos um número de pessoas que foram ressuscitadas. É o caso do filho da viúva de Naim, foi ressuscitado. É o caso da filha de Jairo, de Dorcas, que era aquela mulher cheia de atividades, que trabalhava, que servia a igreja, ressuscitada por Pedro. Também vemos aqui a vida de Lázaro, que também morreu, mas foi ressuscitado. Mas a ressurreição de maior destaque, sem dúvida, é a ressurreição de Jesus. E a razão disso é simples. Todos aqueles que foram ressuscitados, eles vieram a morrer posteriormente. Mas Jesus não morreu. Jesus é diferente, se destaca a sua ressurreição, porque ele ressuscitou de uma vez para sempre. A ressurreição de Jesus é um caso à parte nas Escrituras,
Conforme Paulo, esse é sem dúvida o evento mais importante do cristianismo, é a ressurreição de Cristo. Não o nascimento, mas a ressurreição do Senhor. Paulo descreve aqui no capítulo 15 da carta aos Coríntios, no verso 17, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e permaneceis ainda nos vossos pecados. A ressurreição é o maior evento do cristianismo. Se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. Vida religiosa não teria sentido se Cristo de fato não ressuscitou. E essa ressurreição de Cristo, ela na verdade exemplifica a ressurreição de todos os homens. Exemplifica a nossa ressurreição de todos aqueles que creem. Mas apesar desses registros, como nós temos aqui da ressurreição de Cristo, tantas informações, tantas testemunhas, muitos na verdade não criam na ressurreição. Eles não criam, era muito difícil, e seria difícil para nós sem a fé, acreditar ser possível alguém que tenha morrido ressuscitar. É algo extraordinário, algo incomum, é algo sobrenatural. Então muitos questionaram a ressurreição. Inclusive na igreja de Corinto, Paulo está escrevendo isso, é importante até que tenha havido essa dúvida naquela igreja, porque foi a dúvida deles que moveu Paulo a escrever o que ele escreveu, a colocar detalhes tão preciosos nesse texto que nós lemos. Mas se muitos não creem na ressurreição dos mortos um dia, o que dizer sobre um corpo já desfeito vir a ser restaurado? Fato que também se dará naquele dia. Nós vemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que o mar dará os seus mortos. Os mortos ressuscitarão. Os corpos serão restaurados. Como nós podemos imaginar isso? Se alguém não crê na ressurreição, como acreditar na ressurreição do corpo, num corpo restaurado? Aqui na primeira carta de Paulo também aos Coríntios, no versículo 15, versículo 42, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em desonra. Ou seja, esses corpos serão restaurados. É algo impressionante, nós não conseguimos imaginar esse evento, esse fato acontecendo. De qualquer modo, à luz da Bíblia, conforme o nosso texto, as provas com respeito à ressurreição de Jesus, elas são inquestionáveis. Aqui nos versos 5 a 8 diz o seguinte, que ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então nós vemos que a ressurreição é alguma coisa clara, uma coisa descrita, uma coisa que teve um número grande de testemunhos acerca da ressurreição de Jesus. E com base nisso nós vamos destacar aqui pelo menos 3 pontos acerca da ressurreição. O primeiro deles é que todos os mortos ressuscitarão. Todos os mortos, todos os homens, todos os que passaram pela terra, todos, um dia, no grande dia, todos ressuscitarão. Muitos questionam, quando ouvem esse assunto, questionam com desconfiança, não conseguem crer realmente na ressurreição de todos os mortos. Outros creem que a gente nasce, morre e depois acabou. Outros creem, ou seja, isso é a crença do aniquilacionismo, ou seja, após a morte o corpo é aniquilado, deixou de existir. Muitos creem dessa forma, morreu, acabou. Alguns defendem ainda uma situação intermediária, que é um purgatório. Após a morte, passa-se por um purgatório, até que posteriormente venha a ressurreição. Outros já creem na reencarnação dos corpos dos mortos. Então também é uma outra doutrina, mas a Bíblia é enfática. Lá em Hebreus 9, 27 diz que cabe ao homem morrer uma só vez e depois disto o juízo. A Bíblia é enfática quando diz que todos os mortos ressuscitarão. Ainda aqui em 1 Coríntios 15, versículo 52, Paulo diz assim:
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Há uma ressurreição, portanto, de todos os mortos. Todos ressuscitarão. E não há distinção. Os profetas ressuscitarão, os faraós ressuscitarão, Hitler ressuscitará. Todos os homens, indistintamente, participarão dessa realidade. Lá no livro de João, capítulo 28, aliás, João 5, 28 e 29, Jesus afirma que todos que se acham nos túmulos sairão. Imagina quantos milhares de anos já se passaram, quantos já têm o corpo desfeito, mas a Bíblia afirma que ressuscitarão. Portanto, na segunda vinda, todos os mortos ressuscitarão, crentes e incrédulos, todos ressuscitarão. Marta também, a Marta, aquela que, irmã de Maria, que trabalhava enquanto Jesus falava com Maria, mas eu acho que ela trabalhava, mas prestava muita atenção. No capítulo 11 de João, quando Lázaro já estava morto, ela e sua irmã estavam chorosas, ela demonstra para Jesus a ciência de que de fato os mortos ressuscitariam. Aqui no Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, quando trata aqui da morte de Lázaro, nós vemos aqui que ela tinha consciência de que Jesus iria ressuscitar todos os mortos. 11, 24, João 11, 24, diz o seguinte: eu sei, replicou Marta, Jesus falou para ela, teu irmão há de ressurgir. Ela falou, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela tinha ciência de que o irmão dela iria ressurgir. Ela sabia disso, embora estivesse chorando ali pela morte dele. Para aqueles que creem ser a morte o fim de tudo, saber que todos ressuscitarão é um refrigério. Saber que quando para alguém chega a notícia, olha, mas seu marido, seu filho, sua esposa, seu irmão, seus pais, eles vão ressuscitar. Isso para todos, a princípio, é um refrigério. Que bom que eles ressuscitarão, alguém diria. De fato, indistintamente ressuscitarão todos. Mas as informações não param aí. As informações acerca da ressurreição, elas continuam. Aqui também, em João mesmo, no capítulo 5, versículo 29, João 5, verso 29, aqui já diz uma informação a mais. Diz aqui Jesus, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então nós percebemos aqui que apesar de todos ressuscitarem indistintamente, todos os mortos ressuscitarão, mas não terão todos o mesmo destino. Isso também é um fato. Todos os mortos ressuscitarão, mas o destino não será o mesmo para todos eles. O verso em questão, o verso que nós lemos, fala em ressurreição da vida e ressurreição do juízo. E é importante nós também sabermos acerca destas obras. É interessante, ele diz aqui no verso 29 de João 5, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É importante nós sabermos esse critério, esse ter praticado o bem ou ter praticado o mal, não se refere exatamente às boas ou más obras. Muitos, quando leem um versículo como esse, falam, tá bom, então é só se eu ando direitinho, se eu pratico bem, se eu não pratico mal, se eu procuro ser honesto, se eu procuro ser uma pessoa bondosa, generosa, então eu irei para a morte, da ressurreição da vida. E aqueles que praticam, que fazem o mal, que são perversos, esses vão ressuscitar para o juízo. Muitos pensam dessa forma, e por isso imaginam que podem entrar no céu pelo seu esforço próprio, pela sua própria conduta. Mas no caso, ter feito o bem ou ter feito o mal, refere-se sim a crer ou não crer em Jesus.
No Evangelho de João mesmo, no capítulo 6, Jesus esclarece isso, João 6, 28 e 29. Vejam só, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Era a pergunta dos discípulos. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O bem ou o mal está dentro desse conceito, dentro dessa realidade. Praticar o bem significa você creu em Jesus. E o mal significa você não creu, você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a obra. Que obra nós vamos fazer? Jesus fala, a obra é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então nós percebemos um grande equívoco do ser humano, e muitos estão na igreja, inclusive, às vezes pensando isso, que ele vai ser salvo por aquilo que ele fez, pelos benefícios que ele fez, por ter vivido uma vida reta, mas ninguém será salvo por isso. Por isso que é preciso a fé, ter Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Jesus diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é por aquilo que eu faço. Podemos conhecer muita gente honesta, muita gente generosa, muita gente prestativa, mas se não tiver fé no Senhor Jesus Cristo, se não nasceu de novo, não participará da ressurreição da vida, mas da ressurreição do juízo. A obra é esta, que creiamos em Jesus. A sorte ou o destino dos ressuscitados que não creram em Jesus, que não receberam como Senhor e Salvador, está descrita aqui em João 3,18. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte, João 3,18. Jesus mesmo disse, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O julgamento para a vida ou para o juízo é isto, é crer em Jesus ou não. Quem crer em Jesus não vai passar pelo juízo, pelo julgamento, porque já está julgado, né? Não passará porque não será julgado. Mas aquele que não crê, já está julgado. É aqui que está se decidindo a nossa ressurreição ou não. O que crê não será julgado. O que não crê já está julgado, como diz ele. Quanto àqueles que não creem, esses permanecem sob a ira de Deus. Aqui em João 3,36 diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa socialmente correta, politicamente correta, pode ser uma pessoa admirável na sua conduta na sociedade, mas se ele não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está condenado ao juízo. Ele não terá a ressurreição da vida, mas a ressurreição do juízo. Quanto à sorte dos que creram, aqueles que confiaram, que renderam sua vida a Jesus, isso se encontra aqui também em Apocalipse 7, versículos 13 a 17. Diz assim aqui, Apocalipse 7, 13 a 17. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Esse é o destino dos que creram. Os que não creram estão condenados. Sobre eles permanece a ira de Deus. Diz ainda em Apocalipse 22:5 que aqueles que creem reinarão para sempre com o Senhor. Da mesma forma, os que não creram, que não confessaram Jesus
como Senhor e Salvador, receberão o sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Ou seja, o que nós percebemos? Que o destino dos ressuscitados, quer para a vida ou quer para a morte, é eterno. É eterno, é para sempre. Não há mudança de condição ou de estado após a morte. Os que creram terão o destino da vida eterna. Os que não creram terão o destino do horror eterno. E o destino, portanto, após a ressurreição é eterno. A Bíblia afirma assim que todos ressuscitarão. Afirma também que nem todos terão o mesmo destino. E também afirma que o destino dos ressuscitados, quer para a vida ou quer para a morte, é eterno. Não haverá mudança quanto a esse estado. Então, tudo isso nos fala acerca da grandiosidade da ressurreição de Jesus para aqueles que creem. Lá em Marcos 9,48, fala acerca dos que não creem, diz assim: não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se nós não conseguimos imaginar a grandeza do céu, como será maravilhoso o céu, também não conseguimos imaginar como será horrível o inferno. Nós não temos noção disso. O homem, na sua simplicidade, alguns afirmam, quando se deparam com um sofrimento muito intenso, eles afirmam: o inferno é aqui mesmo. Aqui não é o inferno. Aqui é muito melhor do que o inferno, com todas as lutas e dificuldades que tem. O inferno, a Bíblia descreve assim como sendo um horror eterno, um horror infinito que não se acaba. Assim também como a felicidade daqueles que creram também é eterna e também não se acaba. A grande pergunta que esse contexto da ressurreição nos traz é: onde a gente estará? Onde nós estaremos no grande dia, no dia do Senhor? Naquele dia a questão não é se eu fui presbiteriano, se eu fui batista, se eu era assembleiano. Naquele dia a questão é se eu nasci de novo, se eu creio em Jesus Cristo como Senhor. Não é se eu frequentei a igreja, não é se eu era filho de pais crentes. Não é essa a questão. Muitos filhos de pais crentes irão para o inferno. Muitos frequentadores de igreja também irão para o inferno, porque é uma questão de nascer de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era um dos principais da sinagoga, mas Jesus disse para ele: Nicodemos, importa você nascer de novo. Às vezes nós confundimos. Às vezes achamos, importa que eu seja membro da igreja. Membro de igreja qualquer um pode ser. Qualquer pessoa pode chegar, frequentar uma classe de catecúmenos, responder às perguntas que se espera que ele responda, fazer a sua pública profissão de fé e ser batizado. Novo nascimento é algo diferente. É um encontro transformador com Jesus. É um encontro que a nossa alma é transformada, os nossos valores são transformados. É um encontro que nos leva a renúncias por amor da fé, por amor do Senhor. É um encontro que faz toda a diferença. É um novo nascimento. É preciso nascer de novo, como disse Jesus. E é isso que nos assegura a ressurreição da vida. E é isso que nós temos que considerar quando nós paramos para tratar acerca da ressurreição. Todos ressuscitarão, mas o destino de todos não será o mesmo. Alguns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para o juízo, para a condenação. E esse destino da nossa alma após a morte é um destino eterno. Ou estaremos no céu com o Senhor, vivenciando a alegria permanente, felicidade permanente, ou
no inferno, onde há o horror eterno, o horror permanente. Portanto, a questão que nós temos que considerar é essa: onde eu estarei? Há um hino que fala sobre isso, né? Um hino que fala sobre o destino da alma. Será que nós temos considerado nesse aspecto? Será que nós paramos para pensar nisso? Finalmente, a grande mensagem nesse momento é que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que crêssemos nele, a fim de nós recebermos a vida eterna. É isso que deve fazer diferença. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Nem eu estar na igreja, eu tenho que ter passado pelo novo nascimento. Eu tenho que ser nova criatura. É isso que vai fazer diferença naquele dia. Jesus mesmo afirma que voltará e nos ressuscitará e nos levará para onde Ele está. Aqui em João capítulo 14, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte aos discípulos, podemos ler também o 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, João 14, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Palavra de consolo. Para quem? Para aqueles que creem. Às vezes nós vamos fazer um ofício fúnebre, e aquele que partiu, nós não temos consciência, não era uma pessoa que deu testemunho de Jesus, não é uma pessoa que frequentou a igreja, não é uma pessoa que levou a sério a vida cristã. Não sabemos o destino exatamente dele, só Deus sabe o último momento daquele homem. Mas é muito complicado nesse momento nós lermos dizendo, olha, fiquem tranquilos, dizer para a família, fica tranquila. Não dá para dizer, fiquem tranquilos. Não, esse é o momento de chamar a atenção de toda a família para a realidade deles. Aquele que já partiu, Deus sabe o destino. Mas nós estamos aqui ainda, vivendo esta vida que Deus nos deu, tendo a oportunidade a todo instante de tomar uma posição com Deus, de clamar, Senhor, transforma a minha vida, se eu ainda não experimentei isso. Não deixe eu ser um frequentador de igreja. O mundo está cheio, o Brasil então tem mais ainda, frequentadores de igreja. Não são os frequentadores de igrejas que herdarão a vida eterna, são aqueles que nasceram de novo, que ressuscitarão para a vida, que não passarão pelo juízo. Textos como esses, momentos como esses, é momentos de reflexão acerca dessa verdade. Jesus ressuscitou e Ele um dia nos ressuscitará e nos levará para onde Ele está, aqueles que creem nele. Isto é tão certo para Paulo, essa verdade que os que creem ressuscitarão, estarão com o Senhor, que aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 4 a 6, ele descreve isso como sendo uma realidade já consumada, não como alguma coisa que vai acontecer, mas que já aconteceu. Ele escreve aqui em Efésios 2, versos 4 em diante, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele acrescenta, e juntamente com ele nos ressuscitou. Ele já fala essa realidade como algo que já aconteceu, ele já nos ressuscitou.
Isso é tão certo para aqueles que nasceram de novo, que Ele já é ressuscitado. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, também no pretérito Ele está colocando, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma esperança gloriosa para aqueles que creem, para aqueles que nasceram de novo. A ressurreição é algo maravilhoso, assegurado para nós em Cristo Jesus. Assim como muitos dos nossos irmãos que já partiram e estão com Ele, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, assim também nós, os que receberam a Cristo, aqueles que nasceram de novo, também desfrutarão disso. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Cenas extraordinárias, reservadas para aqueles que creem. A pergunta para nós, portanto, é: onde nós estaremos no dia do Senhor? Qual o destino da nossa alma, da minha alma? É isso que eu preciso pensar. É isso que eu preciso considerar. Ressuscitar, todos nós ressuscitaremos. Todos nós teremos o nosso corpo revestido naquele dia de imortalidade, mas imortalidade para felicidade eterna, ou imortalidade para sofrimento eterno. Que Deus nos ajude, que nós possamos nos alegrar em Cristo por aquilo que Ele conquistou para nós e que possamos de fato experimentar esta Páscoa, assim como experimentou o povo judeu no deserto, que quando passou a morte por eles, eles permaneceram em paz, porque o sangue do Cordeiro estava na ombreira das portas. O sangue do Cordeiro tem que estar sobre a nossa vida. O novo nascimento deve ser algo real no coração de cada um de nós. E aí sim, nós teremos uma feliz Páscoa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.